Ouvi falar a história do Sr. Gomes. Ele era o presidente de uma grande corporação. E um determinado dia, um diretor da grande corporação chega até a sua antessala e fala com a secretária: "Eu preciso falar com o Sr. Gomes." A secretária responde: "O Sr. Gomes está numa importante reunião e ele não pode parar." Aquele diretor diz: "Mas como? Eu sou o diretor de tal área, é prioridade, eu preciso falar com ele." A secretária volta a dizer: "Senhor, eu já disse ao senhor, o senhor Gomes está numa importante reunião e ele pediu que não fosse interrompido." Mas aquele diretor, teimoso, abre a porta e lá estava o senhor Gomes de joelhos orando, o presidente de toda a corporação de joelhos orando, buscando a vontade de Deus para a sua empresa. Aquele homem fecha a porta lentamente, meio assustado, meio surpreso, e pergunta à secretária: "Isso é comum acontecer com o Sr. Gomes?" E ela então responde: "O Sr. Gomes faz isso todo dia pela manhã." E aquele homem responde: "Não é à toa que eu vim aqui para pedir um conselho a ele." Minha querida e meu querido telespectador, é exatamente isso o segredo da vida. Uma vida de oração. Mas para nós orarmos, nós temos que conhecer a vontade de Deus. Aquele diretor, subordinado ao Sr. Gomes, queria lhe pedir um conselho. As pessoas que oram podem dar conselhos porque eles estão acostumados, antes de ter esta vida de oração, receber de Deus qual é a vontade dele para a nossa existência. É preciso, antes de qualquer coisa, para ter uma vida de oração, saber o que Deus quer para nós orarmos a partir da vontade de Deus. Não adianta nada nós orarmos, decretarmos, pedirmos, clamarmos, rogarmos algo que não esteja dentro da vontade de Deus. E é um grande mistério a oração, porque mesmo que esteja na vontade de Deus, Deus prefere agir em nosso favor quando nós oramos, porque Deus é um Deus das parcerias. Deus quer fazer parceria com o homem. E essa parceria ela começa quando conhecemos a vontade de Deus. Em segundo lugar, ela se estabelece quando a gente começa a orar a partir da vontade de Deus. Não é à toa, meu querido telespectador, minha querida telespectadora que me assiste, que o Senhor Jesus Cristo, na chamada oração do Pai Nosso, logo quase no início, o Senhor Jesus diz: "Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Em outras palavras, o Senhor pede ao Pai que, assim como a vontade de Deus é feita no céu, sem nenhum impedimento, o Senhor pede que esta vontade seja feita aqui na terra. Porque nem sempre a vontade de Deus é feita na terra. Há os interesses humanos egoístas, há uma conspiração espiritual para impedir que a vontade de Deus aconteça, ela que é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor Jesus mesmo, ele já ensinou-nos, na chamada oração do Pai Nosso, a nós requerermos de Deus que a vontade dele seja feita. Em segundo lugar, é preciso que se diga que muitas pessoas não estão recebendo aquilo que pedem de Deus, porque na verdade eles estão orando fora, totalmente fora da vontade de Deus. Deus jamais atenderá uma oração desta.
Eu quero ler para você a primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, versículo 14, que diz: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve." Veja que Deus diz que ele irá atender quando nós pedimos segundo a sua vontade. E o apóstolo Tiago disse: olha, vocês não têm nada, porque vocês pedem fora da vontade de Deus, os pedidos de vocês são egoístas e vocês não estão pedindo a direção de Deus. Portanto, em segundo lugar, nós precisamos orar pedindo a vontade de Deus. Essa questão da vontade de Deus, ela é tão séria que a palavra de Deus nos diz, como Deus sabe que nós muitas vezes não vamos entender a vontade de Deus de imediato, a nossa natureza carnal parece que imagina erroneamente que a vontade de Deus não vai ser muito boa para nós, que Deus envia o Espírito Santo para traduzir a nossa oração. O Espírito Santo, ele intercede por nós, não de acordo com o que a gente quer, não de acordo com, às vezes, nossos desejos até egoístas, mas o Espírito Santo ele intercede por nós de acordo com a mente de Deus. Por isso é extremamente importante conhecer a vontade de Deus. E eu quero provar isso para você lendo o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26 ao 27, que diz assim: "Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito Santo." Agora preste atenção, Paulo ainda continua: "Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos." Veja, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, que o Espírito Santo, ele nos ajuda a interceder de acordo com a vontade de Deus. Ele mesmo intercede por nós de acordo com a vontade de Deus para que tudo aquilo que Deus quer para nós aconteça. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O presidente daquela grande corporação, ele era procurado para dar conselhos porque ele conhecia a vontade de Deus. O desejo do nosso coração é que você conheça a vontade de Deus e seja abençoado por ele. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a vontade de Deus sobre a sua vida, visto que ela é a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. A melhor coisa que pode acontecer conosco é a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu peço, Senhor, que a tua vontade ela seja realizada na vida dos nossos telespectadores. Senhor, revela o teu querer para eles. Esta pessoa que precisa tomar uma decisão, esta pessoa que precisa ter uma direção, esta pessoa que está em lutas, dificuldades, não sabe o que fazer. Revela a tua vontade, que a tua vontade se estabeleça sobre a vida de todos aqueles que creram nesta palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e esteja conosco na próxima programação.